poder, nós oramos em nome de Jesus. Quantos creem? Diga amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você sobre, e nesses dias eu tenho meditado muito, né? São dias complexos para o mundo, e eu sei que por mais que nós cremos, porque o mundo o tempo inteiro ele nos vende uma proposta de felicidade, mas o Evangelho nos propõe alegria, que é mais profundo. Nós sabemos que o mundo, aliás, porque algumas teologias, eu tenho pensado nesses dias, que a teologia bíblica, ela pode ser pregada em qualquer lugar e interpretada por qualquer cristão. Tem algumas coisas que se pregam que se você for colocar um cristão em um país perseguido, se hoje você colocar um ucraniano para ouvir, ele vai dizer, não, isso aí, onde que está? Porque a proposta do Evangelho é mais que felicidade, é um desfrute de alegria. E a felicidade é alguma coisa que pode passar, mas a alegria é algo que nós estamos firmados. E eu quero compartilhar com você e começar essa conferência fundamentando em ouvidos sensíveis para o Evangelho. Deus tem falado isso comigo, porque tudo que recebemos de Deus é desperdiçado se não for o Evangelho. Tudo que recebemos que não está baseado no Evangelho é desperdício. Eu não sei se você já teve o sentimento de fazer alguma coisa e depois sentir que não valeu de nada ter feito aquilo. Eu não sei se você já teve o sentimento de ter aprendido determinada coisa e depois descoberto que aquilo que você aprendeu não valeu de nada, porque na hora do vamos ver, aquilo ali não funcionou. A Bruna é minha esposa, né? Talvez alguém, estou vendo muitos rostos aqui que eu não conheço. A Bruna colocou agora um alinhador, achei super tecnológico, eu sou da época do aparelho convencional, mas agora o pessoal coloca, né? Não sei se você já viu, mas se a pessoa está com um sorriso meio plastificado, é porque ela está com essa tecnologia na boca agora, e o pessoal coloca esses alinhadores, é um aparelho, e aí, é muito tecnológico o negócio, gente. Você vai lá, eles tiram uma foto da sua boca, e eles colocam o processo, eles fazem um vídeo, onde os seus dentes vão mudando, e eles sabem em quanto tempo e quantos alinhadores você vai precisar para ficar com o sorriso ideal. E a Bruna colocou um desses negócios, e de tempos em tempos tem que trocar os alinhadores, mas o que define a troca de alinhador é o tempo de uso do alinhador. Então, eles te dão um aplicativo, e cada vez que você coloca o alinhador, você tem que disparar o aplicativo. E o aplicativo calcula, então todas as vezes o aplicativo está calculando. Está comigo? Amém? Olha que profundo. O aplicativo vai calculando, e toda vez ele vai calculando. Então todas as vezes que ela coloca o aparelho, ela solta o aplicativo, e quando ela tem que trocar o alinhador, o aplicativo diz, olha, as horas desse alinhador já estão completas. E aí ela recebe uma caixa onde ela sai do alinhador 1 e ela coloca o 2, mas o aplicativo tem que dizer. Mas como ela não estava habituada, acontece que ela começou a usar e várias vezes ela colocava o aparelho na boca, mas não soltava o aplicativo. De forma que não funcionava. O fato é que o dente dela podia até estar sendo transformado, mas ela não mudaria de alinhador, porque era um tempo perdido, porque só funciona se for alinhado ao aplicativo. Eu estava meditando que muitas vezes tudo aquilo que nós fazemos fora da vontade de Deus é como usar o aparelho sem soltar o aplicativo. Foi tempo perdido. Não valeu. Não teve eficácia. Todo conhecimento que não é o conhecimento de Cristo é frustrante, porque a gente caminha, e Deus tem falado isso tão profundamente ao meu coração, que muitos vão passar a vida inteira, que Deus nos livre, eles vão passar a vida inteira construindo algo, para um dia estar diante de Deus, e algo que Deus tem dito é, Dênio, não é sobre o que você vai me entregar, é sobre o que você está se tornando, não é sobre o volume do trabalho, não é sobre o potencial da obra, mas é sobre o quanto aquilo afeta quem você é, e que Deus nos livre de passar tempo da nossa vida construindo alguma coisa para descobrir que foi tempo perdido.
Que Deus nos livre de um evangelho que a gente sempre precisa de revisitar nossa história para destruir aquilo que foi construído, porque foi construído sobre fundamento errado. E o que Deus tem colocado no meu coração é sobre nós termos ouvidos sensíveis para entender o evangelho. É sobre desenvolver sensibilidade para entender o que de fato é o evangelho, para entendermos o que de fato é a mensagem de Cristo, porque tendo esse entendimento, tudo que estamos construindo é sólido. Porque quando falamos sobre o Pentecostes e a obra do Espírito, quando falamos sobre Atos, amamos o entendimento de um fogo que vem e aquece o meu coração, mas a ênfase neotestamentária do Espírito Santo não é aquecer o nosso coração, não é nos fazer rodar, não é nos fazer rodopiar. A ênfase do fogo do Espírito Santo é porque Paulo diz: o fogo do Espírito na sua essência e plenitude vai provar a obra de cada um de nós. Por isso você sabe, a gente gosta do fogo do Espírito para rodar, mas em Atos, o derramar do fogo do Espírito é para purificar, é para que agora sejamos purificados. Quando o sacerdote ia ministrar no tabernáculo e ele entrava no santo lugar, você sabe, no átrio, então ele era iluminado pelo sol, mas quando ele entrava na tenda, a primeira coisa que ele se deparava é com um candelabro. O candelabro tem 7 hastes que apontam para os 7 Espíritos de Deus. Você sabe, a função do candelabro, ele podia esquentar, mas a função do candelabro era abrir os olhos para iluminar. Por isso, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de enxergar alguma coisa que está fora do lugar, ele nos dá a capacidade de perceber alguma coisa que precisa ser ajustada, ele nos dá a capacidade de ter os olhos abertos para ser movidos pelo poder do Espírito. Alguém estava me dizendo esses dias, ele está dizendo: minha avó tem deficiência visual. Ele disse: mas minha avó faz tudo. Ela faz tudo, parece que ela não tem problema algum. Ele disse: só tem um problema, quando a gente muda algum móvel de lugar, e aí ela tropeça no móvel. Quando a gente tira alguma cadeira, ela tropeça. Sabe, e quando nós falamos sobre esse iluminar do Espírito, é a capacidade de enxergarmos para podermos ver aquilo que Ele quer fazer. Mas eu quero ir com você lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 2 ao verso 4. Você conhece esse texto e olha o que ele diz: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você sabe, eu quero compartilhar com você sobre ouvidos sensíveis a perceber o Evangelho, a ouvir o Evangelho. Você sabe, quando nós vamos diagnosticar algo, quando você quer descobrir que uma nota é falsa, você não estuda todas as notas falsas, você estuda a original. A gente precisa estar tão aprofundado no Evangelho para a temporada que vem, que tudo aquilo que não é Evangelho salta aos nossos ouvidos. Você já ouviu alguma coisa que na hora que você escuta aquilo ali te arrepia? Você fala: peraí, está muito esquisito isso aqui, está muito estranho, está muito fora. Eu lembro que quando eu estava na quarta série, a professora, eu não consegui fazer uma conta de matemática numa prova, e a professora me envergonhou na frente de todo mundo, e ela disse algo como: você é burro. Eu lembro que eu fui para casa, a minha irmã mais velha, a Aline, é quase 10 anos mais velha do que eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu contei para alguém que eu não lembro o que era, mas quando você está com o ouvido sensível para alguma coisa, a Aline ouviu lá do outro lado, e eu disse: a professora disse que eu sou burro. Ela saiu lá do outro lado e falou: o que ela disse? Eu falei: que eu sou burro. O quê?
Eu falei, é que eu sou burro. Tem algumas coisas, não tem algumas coisas que o nosso ouvido é sensível para dizer isso aqui é um absurdo, está fora, não tem sentido, isso aqui não tem base, isso aqui não tem cabimento. E aí a Aline foi lá na escola, falou, eu vou lá conversar com essa professora. Na época eu não sei se ela já estava no final do período do colégio, ou se ela estava na faculdade, eu não me recordo, mas ela foi lá no colégio conversar com a professora. Por quê? Porque tinha saltado o ouvido. E hoje, e é isso que Paulo está dizendo a Timóteo, olha, instrui, porque chegará o tempo em que ajuntarão mestres para si. E quando nós falamos sobre um tempo como esse, gente, a gente tem ouvido tantas coisas. A internet se tornou um antro de que a gente ouve tanta coisa. A gente escuta tanta coisa, e eu tenho me perguntado, como é que então nós podemos nos blindar? Nós nos blindamos exaltando o que de fato é o Evangelho, de forma que tudo aquilo que não seja o Evangelho se torna um absurdo para nós, de forma que tudo aquilo que não combina com o Evangelho, de forma com que tudo aquilo que não expressa Cristo, produz uma sensibilidade tão grande no nosso coração, nos nossos ouvidos, de forma que ao ouvir, a gente tem uma sensibilidade tão grande, que a gente diga, peraí, isso não tem a ver com o Evangelho. E eu quero tratar aqui com você sobre 4 princípios, ou 4 verdades, para que você se torne mais sensível a perceber, porque se não houver essas verdades, não é Evangelho. E o primeiro, o Evangelho, o ensino do Evangelho tem Jesus como modelo. Nós estamos na era que nós temos tantos modelos. Nós temos tanta gente querendo ser um modelo. A gente tem tanta gente querendo demonstrar. É interessante, gente, porque desde o tempo de Jesus até hoje, Jesus é frágil demais. O modelo de Jesus é frágil demais. Sabe, tem um tempo profético, eu não sei se você percebe isso, mas eu falo sobre a minha própria vida. Nesse ano eu tive que definir que algumas mesas eu não me sentaria mais. Nesse ano eu tive que definir que alguns amigos eu não teria mais. Porque você sabe, quando estão tocando em alguma coisa que é importante para nós, a gente não pode tratar com passividade. É incoerente alguém ver uma criança sendo abusada e não ter algum tipo de reação. Uns tempos atrás o Fantástico fez uma simulação, onde parecia que uma criança estava sendo coagida, parecia que alguém, para ver a reação das pessoas ao redor, e é esquisito, quando você tem uma reação indiferente diante de algo que é importante. E eu fui orar e Deus falou, Denis, você não pode ser neutro, na mesa que eu não estou, você não está sendo convidado a sentar. Naquilo que depõe o Evangelho, e de gente que algum dia, eu tive alguma participação, de gente que algum dia, na boa expectativa, porque você sabe, ninguém começa perdido, normalmente as pessoas se perdem no caminho, de gente que com boa intenção, a gente já trouxe desse púlpito, mas que hoje, eu preciso dizer para você, é contrário ao Evangelho, então também é contrário a nós. E quando nós falamos sobre o Evangelho, toda pregação que não tem Cristo como modelo, não é o Evangelho. Mas você sabe, Jesus escandaliza. Jesus escandalizou os judeus porque ele era simples demais. Jesus escandalizou os judeus porque a simplicidade dele era muito grande. Porque a imagem de Jesus é aparentemente uma imagem frágil. Porque a imagem de Jesus, aparentemente ela não vende, porque tem fragilidade. Porque Jesus é comum, porque ele vem de um lugar comum, porque ele tem uma vida comum. E quando nós olhamos o Evangelho, a gente precisa entender que todo homem que prega uma mensagem cujo Jesus estivesse desqualificado, não é digno de ser ouvido. A pregação da prosperidade não é digna de ser ouvida, porque Jesus, no parâmetro dos pregadores da prosperidade, ele seria desaprovado. O rei que chega sentado no jumento seria desaprovado pelos pregadores que chegam de helicóptero. O rei que é simples e humilde, ele seria desaprovado por aqueles que dizem ter todas as respostas.
O rei que se move em simplicidade. E que o som, né, a gente pergunta, qual é o som quando Deus desce da terra? O som de Deus descendo na terra é o choro de uma criança. E toda a mensagem é interessante porque quando falta Jesus como modelo, alguém vai entrar. Quando Jesus não é o padrão, alguém vai se encaixar. E quando a gente olha toda a mensagem na qual Jesus seria um fracassado nas métricas dessa mensagem. Gente, Jesus não foi um homem famoso e popular. Então toda mensagem que prega fama e popularidade, ela é contrária ao ensino de Jesus, porque nem Jesus estaria aprovado nas métricas. Toda mensagem que prega dinheiro, poder, tem isso, cara. A gente está transmitindo isso aqui? Não? Então, fica à vontade. Eu estava numa reunião de grandes pastores, pediram para eu dar uma palavra. Eu disse, meus amigos, com todo respeito a vocês, pastor de verdade, se ficar rico, fica por acidente. Crente também. O cara tropeça e fala, rapaz, prosperei. Porque não é a busca da sua vida, não é a ambição dos seus dias. Porque Jesus não veio para a terra buscar dinheiro, esse não era o alvo dele, então não é o nosso. Mas aí tem gente que tropeça, você já viu, tem gente que o cara põe a mão, prospera, porque tem a ver com o destino do coração dele, porque a mensagem nunca foi sobre amontoar, a mensagem, talvez você olha para alguém do seu lado e fala, pastor, por que ele pode ter mais? Porque ele pode dar mais, porque Deus te dá na quantidade que você pode dar. O Cristo que nós conhecemos, ele morre vazio na cruz, e o único bem ainda que ele tem, é a sua túnica, que estão lançando sorte embaixo. Por quê? Porque é sobre uma vida de esvaziamento, não é sobre uma vida de obter, é sobre uma vida de dar. E é curioso porque, gente, vamos ser sinceros, não sou só eu que uso redes sociais não, colocaram a Bíblia em tudo quanto é lugar agora, e só porque alguém abre a Bíblia você acha que é de Deus? Não. O ponto é que porque a imagem de Cristo é frágil, no aspecto de que ela é sensível, alguém se coloca no lugar de Cristo para te vender o padrão da própria vida. O cara nunca acordou para orar, mas ele acorda porque o fulano que entrou na imagem de Cristo disse para você, se você acordar nessa hora, sua vida vai mudar. Aí o cara acorda. Aí o cara fala, está vendo o sapato que eu uso? Esse é o sapato. Aí você fala, vou comprar o sapato. Está vendo o cabelo do jeito que eu corto? Aí eu vou cortar o cabelo do jeito que ele corta. Por quê? Porque agora Cristo não é meu modelo. Eu encontrei alguém que é meu modelo. Eu encontrei alguém para performar. Eu encontrei alguém para adorar. Eu encontrei alguém agora para fissurar. Eu encontrei alguém agora, porque eu vou te falar, só tem 2 lugares que você pode estar. Ou você está em cima da montanha, se encontrando face a face com Deus, ou você está lá embaixo construindo bezerro de ouro para você. E quando nós falamos sobre Cristo sendo modelo, toda mensagem que não tem Jesus como modelo não é o Evangelho. Toda mensagem que um homem virou modelo, toda mensagem que te dá vontade de ficar fissurado num homem só, não é o Evangelho. Todo pregador que te atrai para si e que gera um encantamento, que você fala, esse é o cara, no aspecto de que encontrei João Batista, o maior homem nascido de mulher. A mensagem do cara era tão forte que disseram, ele é o Cristo. E João Batista não responde, não, você quer aprender, realmente eu sou o cara, eu vou te ensinar. Não, João Batista disse, não, eu não sou, eu só sou uma voz. Eu só sou uma voz que está clamando no deserto, prepare o caminho do rei, porque eu não sou o rei. E alguém está dizendo, João, você é incrível, ele diz, não, não sou, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Contam que Billy Graham, você sabe, Billy Graham foi um homem lendário, talvez foi o homem mais memorável dos últimos tempos. E nenhum outro homem, se você agora tem a biografia dele, acho que está na Amazon, eu acredito que nenhum outro homem teve a capacidade que Billy Graham teve de ajuntar tantas multidões. E Billy Graham tinha alguém que participava das suas cruzadas,
e alguém que todas as vezes que ele descia, você imagina, estádios lotados, ginásios lotados, ele foi conselheiro de presidentes americanos, ele foi um homem que teve a oportunidade de falar de Cristo para a rainha da Inglaterra, e alguém quando ele descia, sempre nas cruzadas dizia para ele: nada que aconteceu hoje é por causa de você, porque não tem nada de incrível em você, não tem nada de bom em você, tudo que aconteceu aqui tem a ver com Cristo, e nada tem a ver com você. Sabe, se João disse: eu não sou Cristo, por isso olhem para Cristo. Se Billy Graham está consciente de que tem alguém que é maior que eu, todo homem que se põe no lugar aonde ele é o seu modelo e você compra ele, você colocou ele no lugar de Cristo, seja lá quem for, tomou o lugar errado e não é o Evangelho. Aí você fala: pastor, mas Paulo não falou ser de meus imitadores? Gente, eu contratei um personal, não parece, mas contratei. E a Bruna não consegue ir no horário que eu vou, e a gente não tem condição de pagar o personal em 2 horários. E aí a gente conversou e tivemos uma brilhante ideia. Ela falou: você vai e aprende com o personal, você vem e me passa o exercício. Gente, mas tem os homens casados que você sabe, tentar ensinar as coisas para sua mulher é doído, porque eu vou tentar dar ordem para ela e é complicado. E a Bruna na academia tem um espírito de rebeldia que entra nela quando ela entra na academia, porque ela vai pegando, ela não conhece nada, e ela vai olhando os aparelhos. Eu não sei se já viu, mas todo aparelho tem uma foto. Gente, eu falo isso aqui, eu não estou mentindo, todo aparelho tem uma foto, não tem, que mostra o que você pode fazer no aparelho. E eu fico só de longe, e ela desce, fica olhando, eu só de longe assim. E você sabe, uma das vergonhas da academia é porque eu chego lá todo fraquinho, eu vou fazer meu supino só com a barra. Quando eu termino, vem uma mulher e coloca 50 quilos de cada lado. Eu falo: poxa vida, que vergonha. E eu estou ali na academia, na minha, e a Bruna: eu vou fazer meus exercícios. Aí ela lê lá, outro dia o negócio era para puxar com a mão, eu olho de longe, ela está com as pernas no negócio. Falei: meu Deus, eu vou fingir de verdade que não é comigo. Aí eu fui lá: Bru, é com a mão isso aí, Bru. Ela: me deixa, eu sei o que estou fazendo. Mas aí chegamos num consenso. Ela falou: você aprende com o personal e depois me ensina. Você sabe, no Evangelho, os mais maduros, eles não restringem ninguém de ver a Cristo, e eles também não escondem de onde estão aprendendo. E aí pegamos isso, eu vou lá, aprendo com o personal, eu chego para ela e falo: vamos lá malhar. E aí eu falo: eu sei mexer em 3 exercícios, mas nos 3 que eu sei, eu posso te ensinar. Mas eu te digo, eu não sou formado nisso, eu não sou aquele que tem um personal, sabe, e tudo que eu estou fazendo aqui, é porque eu aprendi com o personal. Mas eu quero te falar, é muito melhor você malhar com o personal. Eu só quero ser um incentivo, eu só quero ser alguém que te incentiva, porque com o personal você vai se desenvolver muito mais. Eu não quero ser o personal, eu não quero ser a figura de quem é a fonte, não, eu só quero ser um incentivo para dizer para você: tem uma fonte. Sabe, quando o Evangelho é pregado, nos dá desejo de conhecer Jesus. Quando o Evangelho é dito, nos dá desejo de conhecer. Quando o Evangelho é dito, nós temos desejo do modelo perfeito que é Cristo. Quando o Evangelho é proclamado, nós temos desejo do conhecimento de Deus. Quando o Evangelho nos é dito, nós falamos: é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Por isso, o ambiente, o coração, o entendimento, é que todas as vezes que o Evangelho é pregado, nós ganhamos mais paixão por Jesus. Tudo que você ouve, seja lá, pode estar com a Bíblia na mão, que te rouba o desejo de mais Jesus, não é o Evangelho. Você precisa ter o ouvido sensível. Tudo que rouba a sua fixação, que rouba seu coração, mas que não te leva a um lugar mais profundo, não é o Evangelho de Cristo. Sabe, o Evangelho ele vai produzir desejo. Eu quero mais, eu desejo mais, eu tenho anseio de mais, eu quero ir mais, porque eu tenho um modelo perfeito. Cristo é o modelo perfeito, sabe, e o Evangelho ele nos transmite o Cristo, que tem como traço de caráter
a mansidão e a humildade. O rei que vem para servir, o rei que se dá, o rei que se entrega, é contrário. Sabe por isso que Deus torna o nosso ouvido sensível a tudo aquilo que nos rouba a fixação de Jesus, a tudo aquilo que nos fascina, mas que não nos leva a Jesus. Olha o que Colossenses 1:15 a 18 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Esses dias eu estava conversando com um desses pseudos gurus agora que a internet formou, e que está na moda, todo mundo pega a Bíblia para fazer o que quiser, e eu me lembrei da pergunta de Deus para Jó, porque a Bíblia está dizendo, todas as coisas foram criadas, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Ele pergunta para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Já que você é tão incrível, onde é que você estava? E eu perguntei para um desses gurus: onde você estava quando o mundo foi criado? Porque esse é um modelo tão supremo de vida. Não, nenhum de nós aqui estava quando o mundo foi criado. Todos nós aqui somos pó e para o pó tornaremos, mas Ele é digno de toda a nossa adoração. Tudo foi criado para Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas. Você olha no seu RG, antes disso você não conhece nada, mas a Bíblia está dizendo, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, diga assim comigo, em tudo, para que em tudo tenha pré-eminência. Tudo aquilo que é o Evangelho tem Cristo. Tudo aquilo que é o Evangelho tem Cristo como base, como modelo, como padrão, como alvo, como fixação, como digno de glória, como padrão, como a nossa referência de vida. E é interessante porque o que não tem Cristo também não tem a palavra. A gente precisa te fazer essa pergunta: quem você está ouvindo crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, acho que alguma coisa. Peraí, então você vai definir o que é e o que não é? Onde você estava quando isso aqui foi criado? Não. Os pais da igreja, todos creram. Aí me aparece meia dúzia de gente. Aí você fala: pastor, tem muito seguidor. É claro, meu amigo, nenhuma heresia é construída por desconhecido. Outro dia, ali onde a gente está em São Paulo, tem um monte de mendigo. Eu saí, o mendigo falou: eu sou o Cristo. É mesmo, rapaz? Aí começou a falar. Eu falei, saí pensando, esse mendigo é difícil de acreditar que é o Cristo, mas alguém muito popular, ouvido, e que aparece com um carro muito legal, você fala: ele é sim, ele sabe do que está falando, sabe coisa alguma. Tudo aquilo que seja contrário à palavra, que tenha todas as provas do mundo, que te mostre todas as formas, se for contrário à palavra, Paulo está dizendo, pode aparecer anjo, pode ter dinheiro, pode mostrar conta, pode ter 1 milhão de pessoas, pode encher estádio, pode lotar ginásio, mas se não for na palavra, seja anátema. Eu estava pensando esses dias, um camarada falou para mim: não, mas o Velho Testamento. Eu fiquei pensando, Jesus então foi muito bobo, porque tem mais de 300 profecias sobre Cristo no Velho Testamento, e a única forma de nós crermos que Cristo é Deus, é porque Ele cumpriu cabalmente todas as profecias. Aí fiquei pensando, o camarada diz: não preciso de basear minha vida no Velho Testamento. Eu falei: então Jesus foi bobo, porque várias vezes a Bíblia diz, para que se cumprisse a profecia. Então Ele moldou a vida dele para cumprir a palavra, mas você não precisa de moldar a sua para cumprir a palavra. Ele condicionou a vida dele para o cumprimento da palavra, e você não precisa de condicionar a sua. Você vai perceber que todo ensino contrário a Cristo também produz dúvida acerca da palavra.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é o próprio Deus, e tudo que existe foi criado pela sua palavra. Tudo que existe, a segurança que nós temos, a segurança que um cristão tem a palavra. Por isso qualquer coisa que produza dúvida da palavra é anátema. Sabe a primeira coisa então? Que os seus ouvidos sejam sensíveis a tudo aquilo que te rouba Jesus do modelo perfeito. Que os seus ouvidos estejam sensíveis a tudo aquilo que tira Jesus desse lugar, a tudo aquilo que rouba a palavra. Você sabe quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele tentou na palavra, porque sabia que Jesus tinha paixão pela palavra, e ele vai querer desvirtuar a palavra. E Jesus não responde dizendo: não, no curso que eu fiz semana passada, eu vi no Instagram. Não, Jesus diz: não, está escrito. Porque Jesus está dizendo: eu conheço o que está escrito. Eu não conheço só do que os outros me falaram, eu conheço da revelação que foi produzida no meu coração. Você entende? Você entende como o diabo tenta nos enganar pela palavra? Mas Jesus está dizendo: eu não estou falando de uma coisa que eu acho, eu estou falando de uma coisa que eu creio, que está em mim, que é verdade, está escrito. Segunda coisa, que os nossos ouvidos têm que estar sensíveis a toda mensagem que propõe vida. É interessante porque a mensagem do anticristo não é morra, é viva. Quando o diabo encontrou Eva no Éden, ele não disse: Eva, come do fruto que você vai virar mulher do diabo. Não, a proposta foi: se você comer, você vai ser como Deus. Então a proposta do diabo é: come, que você vai ter uma vida ainda melhor. Você sabe, Babel não é uma proposta de cavar um túnel para ir até o inferno, é de construir uma torre que vai até o céu. E você sabe por que eles queriam construir uma torre até o céu? Porque Deus tinha ferido a terra com o dilúvio, e os homens pensaram: vamos construir uma torre, que se vier o dilúvio, a gente está acima, a gente então não vai morrer. Então a proposta não é de morte, é de vida. Quando Pedro argumenta com Jesus, em Mateus capítulo 16, não é numa proposta de morte. Jesus está dizendo: eu vou ter que ir para a cruz. E Pedro se escandaliza com o Cristo, porque Pedro amou Jesus, e o Jesus todo mundo gosta. Vai Israel, o guia que te guia, ele adora Jesus, mas ele é contrário ao Cristo. Ele é fascinado pelo Jesus, porque ele tem que crer que esse Jesus era extraordinário, ele tem que crer que Jesus fazia milagres, ele tem que crer que os sinais estão ali, ele tem que dizer para você: olha, foi nesse mar aqui, foi nesse lago que o Jesus operou milagre. Mas quando chega na cruz, que o Cristo se entregou, e no túmulo que o Cristo ressuscitou, ele vai dizer: aí eu não consigo crer. Pedro está fascinado com Jesus, que tirou ele do anonimato, que fez multiplicação, que é demais, mas quando Cristo se revela e diz: eu vou ter que ir para a cruz, em Mateus capítulo 16, Pedro se ofende. Você sabe, a mensagem do Evangelho, ela é ofensiva, porque ela não tem uma preocupação em nos frustrar. É legal, gente, eu não sei você, mas é complexo frustrar as pessoas. Hoje o Emerson, que vai estar aqui, estava falando para os pastores: a gente está numa cultura latina. Aí estava voltando no carro, eu falei para ele: o brasileiro não sabe falar não. É ou não é, gente? Ele estava dizendo aqui, estava falando: cara, para o gringo falar não, para o gringo falar tá horrível, tá feio, não tá bom, não tá legal. Ele falou: faz parte da nossa cultura, desde pequeno ninguém se ofende. Ele falou: mas eu vim para a América Latina, a nossa cultura é tão escravizada, que quando você diz para alguém não está legal, ele fala: então não faço mais. Porque ele estava dizendo: a única forma de um escravo se rebelar é parando de trabalhar. É por isso que a gente se ofende e diz não faço mais, porque a gente ainda tem uma mentalidade de escravo, tem que ser do nosso jeito. Se não for, a única forma de contestar é parar o meu trabalho, porque ainda não entendi quem eu sou.
Mas Jesus, Ele não tem um compromisso em suprir a nossa expectativa, pelo contrário. Porque o Jesus, Ele poderia estar ali, mas quando Cristo se manifesta, Ele diz, eu vou ter que ir para a cruz. Pedro diz, você não vai fazer isso, e Pedro começa a repreendê-lo, porque a mensagem do anticristo é vida, mas a mensagem de Cristo é morte. Por isso a mensagem do anticristo é, subirei ao mais altos céus, me tornarei como Altíssimo. Mas a mensagem de Cristo é em Filipenses, quando diz, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, se esvaziou, até a morte, e a morte de cruz. Sabe qual é o fato? Toda mensagem que só promete vida, a gente está numa era de um imperialismo cristão, né? Que agora eu creio que Deus vai nos colocar, eu creio que Deus vai produzir, eu creio, mas eu creio numa relevância que ela transcende o que os nossos olhos podem ver. Esses dias eu estava com um amigo, a gente estava numa reunião de pastores, e como foi desvirtuado para um cristão padrão de sucesso. E Deus está nos ensinando, eu não sei você, mas eu estou sendo evangelizado por Deus. Quando eu ligo a minha TV, eu vejo lá na Ucrânia as mulheres e crianças indo embora, eu vejo só os homens tendo que ficar para lutar. Quando eu vejo a loucura, quando eu vejo tanta gente que a gente perdeu no Covid, quando eu enxergo cada uma dessas coisas, eu sou evangelizado por Deus a colocar os meus olhos no lugar certo. E a gente estava numa reunião de pastores aqui, pastores de vários lugares do Brasil, e um dos pastores, ele tem servido em um outro lugar, e os filhos não puderam ir com ele, e ele estava naquele dilema, e a minha pergunta para ele foi, o que te move a fazer? Por que você faz o que faz? Ele falou, meu pai me falou uma coisa que marcou meu coração. Meu pai disse, filho, trabalhando para Deus, com Deus, tem vezes que você vai achar que o seu salário é baixo demais. Vamos ser sinceros, gente. Às vezes ser honesto vai te colocar num lugar sem privilégios. Às vezes ser íntegro, a integridade de José levou ele para a cadeia. E Jesus disse, por amor a mim vocês vão ser perseguidos, alguns de vocês serão presos. Na nossa nação não se prende, mas a sua empresa pode deixar de obter uma vantagem por causa de honestidade, de alguém dizer, você vai fazer, mas tal parte é nossa, você diz não. E ele disse, meu pai me disse, que por vezes parece que o salário que a gente ganha de Deus é baixo demais, mas ele falou, meu pai me ensinou algo que me marcou, filho, você é eterno, então tire os olhos do salário que você pode ganhar aqui, porque se por vezes parece que o salário é baixo, não tem ninguém que dá uma aposentadoria como Deus. Quando você achar que você está ganhando pouco, eleva os seus olhos, enxerga alguma coisa que vá além do seu trabalho hoje, e perceba que a aposentadoria de Deus ninguém dá igual. Por isso aquele que vem em secreto te recompensará. Ele está falando de algo transcendente. Sabe, quando nós falamos sobre Cristo, Cristo não é o nosso servo, Cristo é o nosso Senhor. A gente precisa tomar tanto cuidado com isso. Toda mensagem que Cristo virou nosso servo, gente, toda mensagem que a promessa não é satisfação simplesmente em Cristo, é contrária. Eu tenho sido evangelizado por Deus, de que eu não preciso de mais nada para estar satisfeito, nada, não preciso de mais milagre nenhum, eu não preciso de mais transformação nenhuma. A promessa é, quem beber dessa água, nunca mais tornará a ter sede. Quando eu quero voltar a ter sede, eu falo, cara, então tem alguma coisa errada, eu não estou buscando na fonte certa. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho não é, você precisa ter, para que você esteja satisfeito, isso qualquer lugar vai te pregar, mas a mensagem do Evangelho é, porque você já tem Ele, você tem todas as coisas, porque quem tem Cristo tem todas as coisas, porque em Cristo eu tenho a satisfação completa. Sabe, por isso, quando a nossa gana for para ter alguma coisa, quando o nosso coração for por alguma proposta, a gente volta e diz, eu tenho Cristo, é o suficiente. Será que você tem coragem de dizer isso para Ele? Você é suficiente para mim, você é suficiente.
Sabe, eu estou olhando, gente, eu estou sentindo tanto esse clima de final dos tempos, e eu tenho dito, Senhor, a canção não mudou, nós continuamos a dizer que nós te amamos, a canção não mudou, nós queremos que a piedade seja restaurada no nosso coração, a canção não mudou, nós queremos que você seja mais que suficiente. Por que que Pedro larga tudo e vai seguir Jesus? Porque ele encontrou alguma coisa que era capaz de supri-lo. Ele encontra alguma coisa que ele está dizendo, cara, isso aqui vale a minha vida. Sabe, a gente só precisa de lembrar a mesma coisa que vimos no dia que o encontramos. Ele é a pérola de grande valor, que nós vendemos tudo e dizemos, nada da minha vida que eu encontrei até hoje, nada vale ter encontrado a Ele, e se eu tenho a Ele, mas a gente tem que continuar se desfazendo. O André disse isso aqui outro dia, me marcou tanto, eu fui embora tão pensativo, eu nem lembro onde eu vi ele falando. Mas os cristãos dos primeiros séculos, e quando você vai lá, o Coliseu ainda está lá um pedaço, você sabe, deixavam os leões famintos, os animais com fome. Gente, quando o faco soltava, de verdade, eu creio que Deus vai nos amadurecendo, e se estivéssemos nesses países, nós morreríamos por amor a Jesus. Eu acredito que nós não negaríamos. Mas você sabe, se houvesse uma perseguição, eu não morreria sozinho. Com certeza começariam pela Chloe, com 9 anos de idade. É assim que acontece. E é isso que esses cristãos viam, seus filhos indo para a arena e sendo comidos. E a única coisa que fazia um cristão ir para a arena era uma confissão: o imperador não é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. E a confissão do senhorio de Cristo era pena de morte. Não era por dizer Jesus é meu amor, Jesus é legal, Jesus é bacana. Não, era confissão e entendimento: Jesus é o meu Senhor. Sabe, o que nos leva a ter uma vida de entrega. Por isso a mãe dos 2 filhos de Zebedeu chega para Jesus e fala: mestre, eles podem sentar ao seu lado. Jesus não rouba a expectativa deles de glória futura, mas a fala de Jesus é: eles podem beber do cálice que eu vou beber? Eles podem trilhar o caminho que eu vou trilhar? Se eles podem, então é isso. É interessante, gente, que renúncia para cada um de nós aqui é completamente distinto. Mas toda mensagem que só te propõe vida e te torna fascinado por vida, não é o Evangelho. Porque a vida que o Evangelho propõe é, na morte encontrando vida. O grão de trigo cai em terra, e se ele não morrer, ele fica só. Mas o Evangelho diz, se você puder morrer, você vai produzir muito frutos. A mensagem do Evangelho é, você pode sim ter riqueza, prosperidade, porque Deus combina com isso também, mas Ele está dizendo, depois de ser rico, Ele fala para o jovem rico, agora você pode me dar riqueza, porque se puder ser minha, nunca foi sua. Mas uma terceira verdade do Evangelho, é que o ensino do Evangelho promove generosidade, não ganância. Você sabe, a gente gosta de relativizar algumas coisas. Eu fico pensando quanta gente ainda insiste para poder nos mover em generosidade. A gente gosta dessa ideia, se eu estiver sentindo, não, generosidade é prática. E o ensino de ganância, onde a gente coloca Jesus, esses dias eu estava falando com alguém, e a pessoa falou, não pastor, mas a Bíblia é um livro de princípios, a gente pode aplicá-la para qualquer coisa, a gente pode colocá-la em qualquer coisa. Eu falei, em partes é verdade, mas em partes, porque se tiver que ter a Bíblia, tem que ser ela completa, porque meio evangelho não é evangelho. Quando o povo foi sair do Egito, então se alguém quiser usar a Bíblia para um curso, se alguém quiser usar, amém, mas que use ela de forma completa. Porque quando o povo foi sair do Egito, qual foi a fala de Deus? Vocês vão matar um cordeiro, mas tem que comer ele inteiro, não é só o que você gosta, tem que comer completo. Eu não sei você, mas no animal tem partes que eu gosto e tem partes que eu jogo fora. Tem partes que me agrada, por exemplo no frango, eu só gosto do peito do frango, e o resto para mim não vale. Mas está dizendo, o Evangelho não pode ser assim.
a gente aprendeu a ser seletivo com tudo. No evangelho não, ou é o evangelho completo ou não é evangelho, ou é tudo ou é nada, ou uma entrega completa ou não tem entrega nenhuma, ou é uma devoção completa ou não tem devoção nenhuma. O ambiente do evangelho produz generosidade, não ganância. Porque o ensino da ganância não vale só para o dinheiro, é para tudo. É para uma mentalidade que não tem satisfação. Gente, o evangelho é um copo d'água para quem está com sede. Não é a ganância por um galão de água. Não, entendimento eu encontrei. Então é uma satisfação em Cristo que nós encontramos. Porque quando não encontramos, a mensagem contrária ao evangelho, ela não produz generosidade, ela não gera espontaneidade, ela produz mais sede. Ela gera mais inquietação, e ela só substitui o meio, mas ela não transforma o fim. O evangelho não sou eu, não é Deus entrando na minha história, é eu que estou entrando na história de Deus, então já não é mais minha história. Então se o meu sonho era chegar até essa caixa, o evangelho diz, se essa caixa não for o lugar de Deus para você, então esqueça essa caixa. Mas o ensino da ganância diz, agora use Deus, porque Ele vai te levar até essa caixa. Agora use Deus, porque Ele vai promover essa caixa. Gente, de verdade, hoje você escute quem você quiser. Mas se não passar nesse filtro, a gente está numa geração, gente, o brasileiro, a galera de fora vem para cá, fica chocado com a gente, com a falta de identidade que a gente tem. Você começou a seguir alguém, porque a pessoa é famosa, porque sei lá o quê, todo mundo ia ficar, que demais o quê? Eu estava numa roda de homens, um dos amigos estava indignado, porque a mulher dele assistiu a série da Netflix da esposa do Cristiano Ronaldo, Georgina, né? Eu não assisti, mas ele falou, minha mulher assistiu, e disse que o Cristiano Ronaldo volta todo dia para casa, para fazer as crianças dormir, para dar um beijo em cada um, para beijar a esposa. E o que ela fez, como uma boa mulher? Disse, marido, está vendo? Gente, a gente é tão vazio que conhecendo Cristo, numa série do Cristiano Ronaldo, já virou o padrão e referente de vida do outro. Não é muito? A mulher falou, vou seguir, eu vou comprar tudo, eu vou andar com a roupa que ela anda, quem sabe meu marido não vira o Cristiano Ronaldo. Aí o marido dela falou, amor, deixa eu te falar uma coisa, a série foi gravada em uns 14 dias, se você quiser gravar uma série, eu volto 14 dias, beijo as crianças, beijo você. Porque, eu não sei se você sabe, eu estava lendo esses dias um livro, ele estava dizendo que pós-revolução industrial, descobriram algo, a capacidade da indústria de produzir é maior do que a sua capacidade de consumir, então eles começaram a ter um desequilíbrio. Então o que foi criado? Foi criado um marketing de ganância, porque você poderia ficar com o mesmo carro 15 anos, mas eles trocam o farol e te dizem, está vendo esse seu carro, esse farol, você não precisa do outro carro, mas a ganância foi produzida para que o mercado possa consumir, e para que tenha gente querendo cada vez mais. Deixa eu te falar, quando você pensa em ter mais, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Eu vou trocar o carro, porque os nossos parâmetros se tornaram idiotizados, eu vou trocar, e nada contra o carro não, gente. Eu estava falando com a Bruna esses dias, eu não preciso de uma casa melhor do que a que eu tenho, estava razoando com ela, falei, acho que eu não preciso, poderia ter mais dinheiro, mas não preciso de uma casa melhor que a que eu tenho, porque essa casa me é suficiente. Mas quantas vezes eu me pego pensando, não, eu precisava de uma casa. Esses dias o irmão falou, pastor, eu quero uma casa. Eu falei, como é? O pé direito tem 42 metros. Eu falei, rapaz do céu, você quer construir a Torre de Babel? O ensino do evangelho produz simplicidade, generosidade. Quando a gente termina de ouvir o evangelho, você fala, essa roupa aqui eu quero dar. Está aí no estacionamento, não é meu. A minha vida eu quero doar. Onde é que eu ponho? Onde é que eu coloco? Onde eu posso me dar? A gente está com a tragédia aqui no Brasil. Alguém, depois no final de um culto, veio falar, pastor, eu quero poder me dispor. Você sabe, gente, o evangelho vai despertar na gente a generosidade em níveis absurdos, a entrega que não é humana. Eu não estou falando de uma forçação de barra, eu estou falando de uma espontaneidade
que não é fruto de uma ganância, mas que é fruto de uma entrega. Toda pregação que produz ganância, toda pregação que gera amor ao dinheiro, toda pregação que define que o dinheiro, toda pregação, tudo aquilo que você segue, acompanha, que gera em você desejo, não, eu queria ser mais famoso, você não precisa ser famoso. Não, eu queria ser, não, você não precisa. O Evangelho é a simplicidade de uma entrega voluntária. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,10: tendo porém sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, mas que querem ser ricos, caem em tentação e em laço. Fico consolo aí, você não fez seu primeiro milhão antes dos 30 anos, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Eu vou falar da minha crença, tá? Se você não consegue, no mínimo, transcender a primícia, Cristo é o nosso padrão perfeito de entrega, você ainda ama o dinheiro. Pastor, mas não tenho. Aí é pior ainda, que não tendo sendo uma coisa que não tem. Gente, a gente fica lutando para sustentar prédio de igreja ainda. Eu disse até para os pastores, eu passei uma madrugada orando, falei, Deus, eu não quero ficar falando, não é ficar falando, é ficar falando no termo de necessidade. Deus começou a sentar algumas coisas no meu coração. Não dá para a gente ter prazer de ir lá e passar um cartão para comprar uma porcaria de um tênis que vale R$1.000 e não ter esse mesmo prazer para poder ajudar alguém que está em necessidade, e não ter esse mesmo prazer para poder ver o reino de Deus avançando, e não ter esse mesmo prazer de encontrar gente séria em missões e se comprometer com isso. O amor ao dinheiro é a raiz. A Bíblia está dizendo, olha, muitos se perderam. Gente, o que a gente tem é tão pouco para você se perder. É tão brega se perder no pouco. Se alguém for pastor, o Neymar, que não sei o que, eu falei, mas tem um monte de gente igual o Neymar, só que pelo menos, se você acha que ele está perdido no muito. Ali tem para se perder. Agora, não se corrompa com pouco, nem com muito. Toda pregação que produz ganância, todo ensino que gera ganância, amor, apego a dinheiro. Os camaradas da internet estão pondo carro para tudo agora. Tudo aparece um carro amarelo, um cara saindo. Mas por quê? Aí você fala, porque vende. Claro que vende. Porque do outro lado tem um monte de gente dizendo, esse é meu padrão. Sabe, gente, é muito perigoso quando você começa a definir a sua identidade por aquilo que você tem. Porque você começa a reproduzir esse padrão para todo mundo. Você começa a amar as pessoas também com esse padrão. Se esse é seu alvo e desejo de vida, então você não consegue amar Jesus, porque Jesus não se ama por aquilo que Ele tem, se ama por aquilo que Ele é. É por isso que é uma relação. Cristo é uma relação, porque a relação não é definida por aquilo que tem, uma relação é definida por aquilo que é. É por isso que Ele não veio, Jesus não veio para te comprar. Seria muito simples Jesus se manifestar no mundo com império, com algo bélico, libertando os judeus, Ele compraria todo mundo. Jesus não está preocupado em te comprar, porque quem te compra por aquilo que tem, não faz por amor. Mas a nossa métrica é, nós amamos a Deus por aquilo que Ele é, e nós nos relacionamos com as pessoas por aquilo que elas são. E a nós não importa. Sabe, então eu te disse, tudo aquilo que você ouve, que Cristo não é um modelo, que o Senhor nos dê sensibilidade de dizer, isso não é o Evangelho. Tudo aquilo que você ouve, que a Bíblia não é o padrão, cara, tira isso da sua vida. Alguém me mandou uma frase que eu disse em uma das nossas vigílias, deu uma vontade de vigília, André, vamos sair daqui marcado, Evandro, com a vigília. E algo que eu guardei para mim, alguém me mandou, falei, olha, eu reativei isso na minha vida, pecado é tudo aquilo que rouba a sua radicalidade. Jesus disse isso, se seu olho te faz pecar, arranca. Pecado é tudo aquilo que te faz menos apaixonado.
Pecado é tudo aquilo que rouba a sua fixação. Gente, um amor como o de Cristo não é para ter um retorno mais ou menos. No nível de intensidade que somos amados, não se espera um retorno passivo, se espera um retorno louco, se espera um retorno sem medida. Você sabe aquela música Ousado Amor? Eu estava vendo alguém dizendo que os americanos cantam como inconsequente amor, e muitas igrejas não permitiram essa música entrar, porque elas dizem, como que é inconsequente? Mas, sabe, é um amor, para quem é pai aqui sabe, é um amor que vai além das consequências, ele não está medindo. Não se espera um retorno consequente, não se espera um retorno dentro das 4 linhas, se espera um retorno que transcende. Sabe, gente, quanto tempo você não está no rolê, que você não está comendo? Não estou. Porque eu estou buscando coisa mais suprema, acima. Suprema não, né? Depois a Bruna vai brigar comigo. O que eu falei supremo? Deve ser o nome de um sorvete. Você está buscando coisas mais profundas, coisas que vão além. Mas por último, toda mensagem que produz falta de paixão pela igreja não é o Evangelho. Lá em Mateus capítulo 16, você conhece, eu não vou ler, no verso 16, um pouco antes, Jesus diz, quem vocês dizem que eu sou? Ele diz, quem dizem que são? E eles dizem, tu és Elias, João Batista, um dos profetas. Ele pergunta, e quem vocês dizem que são? Aí Pedro, movido pelo Espírito, é a primeira menção de alguém que viu Jesus como Cristo. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante porque Pedro vira para Jesus e diz, tu és o Cristo. Jesus vira para Pedro e diz, é a primeira menção da eclesia também, da igreja. Tu és o Cristo. A resposta de Jesus é esquisita, porque de bate pronto ele diz, tu és igreja. Sabe o que ele estava nos ensinando? Que toda vez que você vê o Cristo, vai te ser revelada a igreja. Toda vez que Cristo é visto, Saulo está a caminho de Damasco, ele vê Cristo, o que Cristo fala para ele? Entra na cidade, que agora eu vou te revelar o que é a igreja. Porque Cristo não vai no encontro só com a cabeça, ele vai com o corpo. Toda mensagem, gente, será que a gente descobriu alguma coisa tão nova, da qual a gente pode voltar e dizer, Paulo, você morreu pela igreja, mas você foi tolo? A gente descobriu uma coisa mais incrível. Não, Paulo morreu pela igreja, pelo direito de plantar igrejas locais, pelo direito de estabelecer igrejas locais, pela liberdade de culto do evangelho, pela liberdade de batizar pessoas. Paulo se deu por essa verdade, que o evangelho não é singular, o evangelho é plural. Alguém disse esses dias, não pastor, eu e a minha família é plural, a gente é a igreja. Eu falei, não, você já está sob o princípio errado. Porque Cristo não diz que Ele vem buscar a sua família, Ele vem buscar a igreja. Por isso, a minha família é parte da igreja, e eu vivo a minha família para servir algo que é maior que a minha família. Tem uma noiva que Ele está preparando, eu quero fazer parte daqueles que estão construindo esse lugar. Mas toda mensagem que revela Cristo sem expor a igreja não é o evangelho. Tudo aquilo que te propõe Cristo, que você ouve, que você enxerga, que você vê, mas que não tem igreja junto, é contrária. Você sabe, a esposa do chileno Vergara é ucraniana. Estava vendo ela dizendo, agora na Ucrânia tudo está fechado. Gente, se hoje estoura uma guerra no Brasil, sua empresa ia fechar, seu trabalho ia fechar, mas te dou uma certeza, a gente já está aqui. A gente ia arrumar jeito de se reunir, eu não ia. Lá na Ucrânia agora está tudo fechado, a economia despencou, a bolsa, esquece dinheiro, esquece emprego, esquece tudo. Só tem uma coisa que permanece de pé: Cristo permanece no trono e a igreja permanece vibrante. Enquanto houver
Cristo no trono, haverá a igreja avançando. A bolsa despencou, mas a igreja está avançando na Ucrânia. A China está numa proposta de domínio no mundo. A igreja que mais cresce é a igreja chinesa. Por quê? Porque enquanto Cristo estiver no trono, e você sabe, não há como removê-lo do trono, a igreja continuará vibrante. Por isso o ensino do Evangelho nos dá desejo de morrer pela noiva. Quando Paulo vai dar credenciais do seu chamado, ele diz: de naufrágios foram muitos, açoites, perseguições, passei fome. Por quê? E a gente precisa se libertar, e Deus tem me dito isso. Paulo disse: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, no amor pela sua igreja. E a gente chora porque você queria ter carro novo, pelo amor de Deus. E as marcas que a gente carrega é de que: ai pastor, eu estou mal emocionalmente. Por quê? Ai, porque eu arrumei um boleto para pagar e agora não estou conseguindo pagar o boleto que eu arrumei para pagar. Não, Paulo está dizendo: se for para carregar no corpo marcas, tem uma marca que a gente quer carregar, é as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo é de amor pela sua igreja. O Cristo ressurreto, você sabe, no corpo glorificado, não é em vão que ficaram as marcas. No corpo glorificado, as marcas estão lá. E são marcas do quê? As mesmas marcas que Paulo diz carregar. Há um homem no céu. Há um homem no céu que foi assunto aos céus. E a Bíblia, na proposta de morte do Evangelho que gera vida, diz que quando Cristo vai entrar nos céus, é o primeiro homem que está entrando agora. Ele vem definir uma estirpe, ele vem nos abrir um caminho, e os anjos estão olhando e dizendo: quem é esse? Com toda a sua glória, preparai, ó portas, as vossas cabeças, preparai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Mas o homem que está no céu carrega as marcas. É por isso que João diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, tem um homem no céu que carrega as marcas de paixão pela sua noiva. Nós somos a sua noiva, mas nós também queremos carregar as marcas de paixão pela igreja. Nós também queremos carregar as marcas de renúncias pela igreja. Nós também queremos carregar as marcas de entrega pela igreja. Nós também queremos carregar, e nós não estamos falando de um modelo, nós não estamos falando de uma entrega patética, nós estamos falando do desejo, porque a canção não mudou, nós continuamos a dizer que te amamos. A canção não mudou, nós continuamos dizendo: nós temos o Senhor, Jesus é o nosso Senhor. A canção não mudou, e nós dizemos a Ele toda glória pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas que nos cercam. Os nossos irmãos, aqueles que já vieram antes de nós e se entregaram. Sabe, gente, a palavra profética que eu tenho para nós como dínamos, a palavra que eu tenho para a igreja desse tempo, é que Deus está nos tirando do lugar de meninos, e Ele está nos convidando a amadureçamos em tudo, a estatura do varão perfeito, aonde os homens não são levados por todos os ventos de doutrina, mas aonde o nosso ouvido está sensível ao Evangelho, e que seja contrário tudo aquilo que não é Cristo, e que seja contrário tudo aquilo que não é para glorificá-lo, e que as nossas reuniões sejam para a glória do Filho, e que a nossa comunhão seja para a glória do Filho. Antes do verso 16, em João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, todo aquele que olhar para mim vai experimentar do poder
de vida que flui de mim. O Evangelho é sobre permanecer olhando para Cristo, é sobre permanecer apaixonado por Cristo, é sobre permanecer fixado nele, é sobre ter o nosso coração, é entrar na história de Deus, para dizer: a minha história já não tem mais sentido, eu quero viver para a história de Deus, a minha vida já não tem mais sentido. Eu vi uma história que um homem tinha um sonho de ser ator, e ele investe tudo da vida dele para se tornar ator, ele gasta todo o dinheiro dele para ser ator, e ele mora numa cidade muito pequena, remota, ele chega a um grande centro, e ele investe tudo, e aquela cidade se solidariza com o projeto de vida dele, e todo mundo compra aquela ideia, porque ele era muito talentoso, e ele vai, e o sonho dele era participar de um filme, e depois de muito tempo nessa cidade, passando dificuldade, lutando, ele consegue participar desse filme, e era um filme global, e ele estava animado, e ele manda notícia dizendo: eu fui aceito, eu fui aprovado, eu vou participar desse filme. Ele participa do filme, ele está tão empolgado que ele volta para sua cidade, e ele diz: eu vou bancar a estreia do filme. Ele pega todo o dinheiro que ele tinha, e ele paga para que a cidade inteira possa assistir o filme, e ele está animado, ele está empolgado, ele vai ver a primeira vez o filme, junto com todo mundo, e ele vai na casa de um por um dizendo: olha, eu participei de um filme, eu estou fazendo parte de um filme, eu quero que você veja, porque eu estou lá no filme, você vai me ver no filme, você vai me enxergar no filme, vai ser incrível, porque eu estou no filme. E ele foi em cada casa, então todo mundo assiste o filme, todo mundo vê o filme inteiro, acaba o filme, todo mundo está saindo e ninguém vai cumprimentá-lo. Ele fica frustrado, então ele pega alguém de canto e fala: por que ninguém veio me cumprimentar? A pessoa diz: porque o filme tinha 4 horas, você passou em uma fração, no meio de uma multidão, erguendo a mão, você não é o protagonista do filme, então não faz sentido agradecer você, porque em todo o enredo do filme, você só foi um figurante, porque o filme não era sobre você. O Evangelho é o entendimento de que desde que o mundo é mundo, tudo está glorificando Jesus. Na fração de vida que temos, nós só somos figurantes, Ele é o protagonista dessa história. E sabe o que? Não vale você gastar sua vida querendo estar num lugar que nunca foi seu. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, não em nós, e na vida que temos, nos dias que temos. Nós queremos dizer algo: há um filme, há uma história, há um trajeto, mas nós queremos que todos vão ver esse filme, não para que nos vejam, porque isso é desperdício de tempo, isso é gasto de vida. Nós queremos que todos vejam um filme, e o filme do Evangelho é: Cristo é exaltado, Ele é a esperança de todas as nações, Ele é engrandecido, Ele é dono de tudo e de todos, Ele é, não a nós. Se você pode, abra sua boca por um instante. O Evangelho é dar a glória ao Filho. O Evangelho é que se apaguem as luzes. Só um, que se apaguem as luzes, que se apaguem os nossos projetos, que se apaguem os nossos sonhos, que se apaguem. Vamos lá, essa não é a pregação do que você pode ter, é a pregação de quem Ele é, Cristo.